A Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, a polícia secreta da União das Repúblicas. A Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, a polícia secreta da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde Vladimir Putin começou. Esses indivíduos sobreviviam caçando quem o Estado rejeitava. Mas ainda tinham tempo para hobbies. Dança de salão, tricô e atuação na criação de movimentos nacionalistas palestinos. Estou brincando sobre os dois primeiros, mas falando sério sobre o último. E se eu te dissesse que os soviéticos gastaram milhões financiando líderes palestinos? Que alguns líderes palestinos proeminentes estavam em conluio com a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti? Que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criou o Movimento Nacional Palestino? Talvez você diria, não seja ridículo. Eu teria que admitir isso. Isso soa absurdo. Por que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas investiria tanto tempo e energia para fortalecer o nacionalismo palestino? Apesar de não existir mais, a antiga União Soviética definitivamente deixou sua marca na política moderna. Quando duas superpotências globais disputam poder, todos sofrem as consequências. E Israel e os palestinos não foram exceção. Durante a Guerra Fria, o Oriente Médio se tornou um campo de batalha por procuração na luta entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Soviéticas. E a luta ficou muito feia, muito rápido. Após a Segunda Guerra Mundial, as duas superpotências lutaram para ser o top, esperando atrair outros países para sua órbita. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha grandes esperanças para o Estado moderno de Israel. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer formal e legalmente Israel após sua fundação em 1948. Permitiu até que a Tchecoslováquia, um de seus representantes, vendesse armas para Israel se defender contra as nações árabes. Stalin não era particularmente um grande fã dos judeus, mas ele gostava que Israel foi fundado por socialistas, e a admiração era mútua. Em uma reunião do Knesset, um político israelense chegou a chamar a União Soviética de nossa segunda pátria. Mas a lua de mel não durou. Lembra quando eu disse que os soviéticos e americanos disputavam constantemente por influência? Eles tinham interesse além do Oriente Médio. Nos anos 50, eles levaram essa luta para a Ásia Oriental. Os soviéticos apoiaram a Coreia do Norte. Os Estados Unidos da América apoiaram o Sul. Assim como Israel. Agora, o Estado judeu era pequeno e periférico. O apoio deles à Coreia do Sul era praticamente simbólico. Mas para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quem era o líder supremo? Israel? Assinando com os Estados Unidos da América? Não, como não? Primeiro golpe contra Israel. Além disso, os judeus soviéticos estavam extremamente entusiasmados com o Estado judeu. Stalin observou com alarme enquanto eles apareciam em massa para ver a embaixadora israelense durante sua visita à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O comunismo soviético visava igualar a todos. Aqui, os judeus se deleitavam em uma identidade especial não soviética que transcendia fronteiras e linguagem. E aqui estava o Estado judeu incentivando essa identidade muito não soviética. Stalin não tolerou uma segunda falha. Ele não permitiria que Israel desestabilizasse a identidade unificada pela qual assassinou tantas pessoas. Era o momento de deixar claro que bons soviéticos tinham apenas uma identidade. Os judeus queriam praticar alguma religião minoritária estranha? Eles desejavam apoiar ou até imigrar para outra nação? Não enquanto Stalin estivesse no poder. Ele montou uma campanha estratégica de propaganda para demonizar os judeus e o sionismo. Rapidamente, seu escritório de desinformação começou a produzir livros e artigos que promoviam mensagens como sermões judaicos são os sermões dos sionistas burgueses. Não havia nada pior na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do que ser burguês. E os nacionais burgueses judeus estavam usando seus tentáculos e seu judaísmo para infectar a sociedade soviética. Os soviéticos até inventaram um campo de estudo falso chamado zionologia, mas restringiram todas as suas fontes. Os cidadãos não podiam acessar nenhum livro ou artigo. Agora acho que sei o que alguns de vocês estão pensando. Além de, papai, relaxa. E isso espere um momento. Judaísmo e sionismo não são a mesma coisa. Mas como os russos dizem, vodka, vodka. Mas a campanha de propaganda em casa era apenas uma peça do quebra-cabeça. Para ser realmente eficaz, Stalin teria que levar sua cruzada anti-sionista em uma turnê mundial. Ele começou no mundo árabe. No começo de 1950, o governo da Alemanha Ocidental, aliado dos Estados Unidos da América, declarou que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas transmitia filmes nazistas e outras propagandas antissemitas para o Oriente Médio.
As nações árabes já odiavam Israel. Agora, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas poderia explorar esse ódio para isolar Israel, expandir sua influência no Oriente Médio e irritar seriamente os Estados Unidos da América, promovendo seus próprios objetivos. Aqui está o ponto. Na década de 50, os Estados Unidos da América e Israel não eram exatamente os fortes aliados que são hoje. Claro, muitos dos Estados Unidos da América, políticos, incluindo o presidente, admiravam Israel e apoiavam abertamente o sionismo. Eles fizeram coisas lá que nunca foram feitas naquela parte do mundo antes. E embora seja uma pequena república, é enérgica. Mas o sentimento era uma coisa. A política era diferente. Era difícil negar que Israel tinha pouca utilidade política. Coloque-se no lugar de uma superpotência global. Quem você preferiria conquistar? Uma pequena nação pobre com recursos naturais escassos? Ou os países muito maiores ao redor que por acaso detêm a maior parte do petróleo mundial? No final dos anos 1950, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas forneceu propaganda, dinheiro, armas e recursos aos países árabes para auxiliá-los em sua luta contra o Estado judeu. Eles se concentraram principalmente no Egito e na Síria, os maiores players da região com mais a oferecer, como portos de águas quentes e o Canal de Suez. Porém, os soviéticos logo notaram que negligenciaram um ator fundamental na luta contra Israel. Este grupo vinha atacando Israel há anos. Não sendo um país, não precisavam se preocupar em quebrar tratados ou seguir o direito internacional. Eles estavam famintos por não terem muito poder. Por financiamento, por legitimidade e por organização. Eles eram o alvo perfeito para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cultivar. Algum palpite? Hoje conhecemos esse grupo como palestinos, mas nem sempre foi assim. Quero ser extremamente claro sobre uma coisa. Os árabes palestinos, independentemente do nome, existem há muito tempo. Eles têm uma cultura, dialeto e identidade distintos. Apenas não parecia exatamente como é hoje. Até 1948, o termo palestino era frequentemente usado para se referir a judeus. Isso não era algum tipo de termo político ou nacionalista. Era apenas uma descrição da origem dos judeus. Em 1772, Immanuel Kant se referiu aos judeus como os palestinos que vivem entre nós. Meus antepassados, que nasceram em Jerusalém, tinham certidões de nascimento palestinas. O Palestine Post, a Filarmônica da Palestina e a Seleção Nacional de Futebol da Palestina eram instituições judaicas. Hoje, conhecemos o Jerusalém Post, a Filarmônica de Israel e a Seleção Nacional de Futebol de Israel. Eu sou um palestino. Dos 21 até os 48, eu carregava um passaporte palestino. Não havia tal coisa nesta área como judeus, árabes e palestinos. Se os judeus eram conhecidos como palestinos antes de 1948, como os árabes locais se identificavam? É complicado e depende de quem você pergunta. Por muito tempo, muitas pessoas, incluindo alguns judeus, tinham identidades hiperlocais baseadas em sua tribo ou vila. Eles não eram da Palestina. Eram de Lid, Bajafa ou Jerusalém. Eles viviam em Bilad al-Sham, também conhecida como Grande Síria ou Levante, que abrange toda a área que conhecemos por esse nome. Mas quando o nacionalismo árabe varreu a região nos anos 1900, muitos palestinos árabes se encantaram com a ideia de um Estado árabe independente e autodeterminado. Principalmente com a crescente chegada de judeus na Palestina para construir seu próprio país independente. Quando os britânicos declararam em 1917 que os judeus teriam um lar nacional na Palestina, os árabes locais ficaram indignados. Que direito tinham os britânicos de distribuir lares nacionais como se fossem doces? Se alguém merecia um estado próprio, eram os árabes. No começo do século XX, alguns árabes iniciaram uma luta por uma identidade nacional palestina. Esses árabes até tinham seu próprio jornal chamado Falastin, que se dirigia aos seus leitores árabes como palestinos. Simultaneamente, muitos árabes palestinos estavam satisfeitos em construir um lar na Grande Síria. Segundo o prefeito árabe de Jerusalém, em 1919, não exigimos separação da Síria. Em todos os documentos oficiais britânicos, a região tinha dois nomes, Palestina e Eretz Israel. Porém, em 1926, o Comitê Executivo Árabe, representando os árabes palestinos, registrou uma queixa. Eles queriam adicionar outro nome que representasse melhor suas aspirações nacionalistas, Síria do Sul. Até os anos 60, essas antigas ambições já haviam sumido. A região do Oriente Médio já não era mais a mesma dos anos 20 e 30.
O Oriente Médio foi dividido em estados independentes e autodeterminados. Síria, Líbano, Jordânia e, claro, o estado pária, Israel, estabelecido em terras que os árabes palestinos consideravam suas. O sonho de um estado pan-árabe chamado Grande Síria mudou. Agora o objetivo era substituir o Estado judeu de Israel pelo Estado árabe da Palestina. Os israelenses, sem surpresa, não eram entusiastas dessa perspectiva. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas adorou isso. Esta era a chance ideal para gerar uma cisão entre Israel e o Ocidente. Os soviéticos enviaram centenas de agentes da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti para o mundo árabe, buscando líderes carismáticos que pudessem avançar sua agenda no Oriente Médio. Eles encontraram seu líder em Yasser Arafat, um engenheiro que combatia Israel desde jovem. Nos anos 60, ele integrava um grupo armado radical que atacava Israel. Mas nada legitima mais sua causa do que ter uma superpotência como aliada. Moscou cuidou de tudo. Segundo um alto oficial de inteligência comunista que depois desertou para o Ocidente, os soviéticos auxiliaram os ativistas árabes na criação da Organização para a Libertação da Palestina, inclusive esboçando sua carta. Uma carta que, a propósito, defendia a destruição de Israel através da luta armada. A Organização para a Libertação da Palestina afirma que os judeus não tinham nenhum vínculo com a terra de Israel. Nenhum. Todo o dinheiro do Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti e ninguém pensou em comprar um livro de história? Mas a situação piorou após a Guerra dos 6 Dias em 1967. Israel não apenas ganhou aquela guerra, fez os vizinhos parecerem patéticos. Em menos de uma semana, Israel capturou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, a faixa de Gaza do Egito e as colinas de Golã da Síria. O mundo árabe estava envergonhado. Os soviéticos estavam furiosos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas investiu bilhões nas forças militares árabes. Em poucos dias, os israelenses destruíram ou capturaram 2 bilhões em equipamentos soviéticos de ponta. Era hora de intensificar o jogo, então a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti pediu a Arafat para declarar guerra ao chamado sionismo imperialista americano, o que ele fez com entusiasmo. Durante os anos 70, a Organização para a Libertação da Palestina e seus grupos afiliados aumentaram seu reinado de terror. Sequestrar aviões é caro, mas a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti estava nisso. Eles nomearam um agente romeno para entregar um cheque mensal de $200 mil para Arafat. Junto com o dinheiro, o agente apresentou Arafat ao ditador romeno, Nicolae Ceausescu, que lhe deu uma aula mestra em propaganda. Você pode estar se perguntando como sabemos de tudo isso. Lembra daquele desertor comunista que falamos antes? Ele foi o manipulador romeno de Arafat. Quando ele desertou para os Estados Unidos da América no final dos anos 1970, revelou muitos segredos que deixaram os soviéticos desconfortáveis. Ele é a fonte de muito do que sabemos sobre as negociações de Arafat com a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, incluindo como a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti o ajudou a melhorar sua imagem. Segundo o ex-agente de Arafat, os soviéticos vigiavam de perto o Ocidente. Eles perceberam algo curioso. Os americanos bem-intencionados parecem muito preocupados com causas como o anti-imperialismo e direitos humanos. E se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas explorasse essa tendência? E se eles enquadrarem a causa palestina como uma luta justa pelos direitos humanos contra um opressor muito mais poderoso? Com uma retórica de justiça social, talvez pudessem distrair o mundo de que Arafat e seus comparsas perseguiram sua paixão pela justiça social assassinando civis. A estratégia legitimou Arafat mundialmente, inclusive em Israel. Nos anos 90, o primeiro-ministro israelense assinava acordos de paz com um homem que havia sido pago para espalhar terror por Israel durante grande parte da vida. Os soviéticos se foram, mas o treinamento deles valeu a pena, e muito. Arafat restaurou sua reputação. Ele não era um terrorista, ele era um lutador pela liberdade. Agora ele estava prometendo tentar fazer a paz. Prometendo sendo a palavra-chave, já que ele nunca conseguiu parar completamente as bombas suicidas ou os esfaqueamentos que devastaram Israel nos anos 90. Na verdade, ele incentivou isso. Sua marca de nacionalismo era inquestionável. Isso é uma coisa que tem que ser concedida aos outros. Seu nacionalismo era uma parte incontestável do cenário geopolítico. Ninguém lembrava de uma época antes dos palestinos reivindicarem seu próprio Estado baseado nos direitos humanos, liberdade da ocupação e justiça social.
Concordo com esses conceitos. É uma pena que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a liderança palestina não concordavam. Eles exploraram os palestinos para interesse próprio. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pode ter incentivado o nacionalismo palestino, mas não fez muito para tornar o sonho de um Estado realidade. Mas o incentivo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas à Organização para a Libertação da Palestina nunca foi sobre construir um Estado palestino. Era sobre consolidar seu próprio poder e influência.